Olá, profissionais da educação de todo o estado do Amazonas. Bem-vindos a mais um programa Formação em Pauta com o CEPAM, que tem o objetivo de possibilitar um espaço para a discussão de temáticas acerca da formação continuada de professores e equipe gestora das escolas do Amazonas. Sou o professor Augusto Marinho, formador do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, e estarei aqui fazendo uma mediação desse diálogo. No episódio de hoje, abordaremos educação de jovens e adultos e fortalecimento da cidadania. E contaremos para isso com os profissionais da Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, que tem como coordenadora a professora Flores Bela Cardoso, e faz parte da Gerência de Atendimento Educacional à Diversidade, GAED, que tem como gerente a professora Kátia Menezes. A coordenação atende a capital e mais 59 municípios. E para tratar do referido tema, contaremos com a professora Socorro Gomes e o professor Antônio Ribeiro. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Daremos início ao tema com a fala da professora Socorro Gomes, que é graduada em Pedagogia e Letras pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, especialista em Tecnologia na Educação pela PUC Rio de Janeiro e em Psicopedagogia pela UFAM, mestra em Formação de Professores pela Universidade Ibero-Americana e doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Estadual de Rosário, Argentina. Atualmente, é assessora pedagógica da Gerência de Atendimento Educacional à Diversidade, GAED. Professora? Obrigada, professor Augusto. Obrigada a todos que nos acompanham. Obrigados a todos que possibilitaram nesse momento de reflexão. Esse momento de reflexão é bastante propício porque nós estamos no movimento de reconstrução, de construção do Plano Nacional de Educação. É uma oportunidade para que nós possamos fortalecer a EJA enquanto política educacional e fortalecer este compromisso para a concretização da cidadania. Nós vamos falar um pouco das características do público-alvo da EJA, vamos falar também da atual proposta pedagógica, curricular e pedagógica da educação de jovens e adultos no estado do Amazonas, e vamos falar também um pouco dos movimentos para possibilitar cada vez mais esse acesso e permanência dos nossos estudantes na educação de jovens e adultos. Antes, nós vamos retomar um pouquinho na questão do direito à educação. Para isso, nós vamos resgatar um pouquinho da fala de um teórico inglês chamado T.R. Marshall. Marshall pensou nesse movimento das fases da conquista da cidadania pelo direito, da conquista da cidadania, ele pensou em 3 momentos. O primeiro momento, a primeira fase da conquista pelo direito, seria a questão do registro das pessoas enquanto cidadão. Então, essa pessoa teria que ter um registro no cartório, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, por exemplo. E aí, esse primeiro ponto seria o registro que ele é uma pessoa que existe nesse momento, né? O segundo movimento, a segunda etapa, diz respeito à questão
do voto, se ele pode ser votado, se ele vota. Isso também é uma etapa da cidadania. E o terceiro movimento, o movimento reforçado pelos movimentos sociais, pela questão do bem-estar social, é o movimento cujo patamar tem a questão dos direitos sociais, direito à educação, à saúde, à moradia. E a educação, nesse aspecto, é o direito que dá acesso a todos os outros, não é? Então, esse elemento social se refere a tudo que vai desde do direito ao mínimo de bem-estar econômico e segurança, ao direito de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com ele são os sistemas educacionais e os serviços sociais. Então, a EJA ela é caracterizada por um conjunto de situações, que caracterizam um desafio em busca de dar respostas a problemáticas decorrentes a situações de desigualdades sociais, econômicas, culturais, que afetam a humanidade em escala global. De certo, as pessoas conseguem lembrar dos muitos números a respeito do não acesso à educação, por exemplo, né? Os números em relação ao processo de alfabetização, né? Nós temos ainda um grande número de pessoas que não são alfabetizadas. Mas eu quero chamar a atenção para outro aspecto também, em relação ao Brasil. Vamos colocar aí uma cartela de uma pesquisa do INEP de 2022, e nessa pesquisa ele dá conta do número de pessoas que não têm o fundamental completo. Vejamos, por exemplo, em relação ao Amazonas. Vamos colocar, por favor, em destaque o Amazonas? Então, essa tarjinha verde mostra a quantidade de pessoas que não concluíram o fundamental e, portanto, o médio também, no Amazonas. Então, nós temos 39,7% de pessoas da população amazonense de 19 a 70 anos que não possuem o ensino médio e, portanto, não possui fundamental também. Não possui fundamental e, portanto, não possui o ensino médio. Então, nesse quantitativo, apenas 60,3% tem essa escolaridade. Esse percentual caracteriza pelo menos a metade da população amazonense sem a devida escolarização que garantiria acessos a outros direitos, não é? Pode passar. Aqui ainda diz respeito ao Brasil como um todo, mas é importante salientar que, por exemplo, a população de 15 a 18 anos, nós temos ainda pessoas que não concluíram o ensino fundamental, nós temos 376.159, não é? Pessoas, por exemplo, na faixa etária de 26 a 30 anos, 2.129.619. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que estão fora da escola. Vejam bem, eu estou falando de pessoas que estão fora da escola. Essas pessoas
não concluíram o fundamental e não estão matriculadas para concluí-lo. É um quantitativo muito grande de pessoas que não estão tendo acesso a esse direito público e subjetivo, que é o acesso à educação. Se nós considerarmos a faixa etária de pessoas em relação à pesquisa, o percentual de pessoas entre 60 e 70 anos, que seria o nosso público-alvo, a idade do nosso público-alvo da EJA, fora da escola e que não possui o ensino fundamental até 2022, nós temos aí de 19 a 70 anos uma quantidade enorme e muito significativa de pessoas nessa faixa etária. Lembre que nós não estamos falando de pessoas que estão matriculadas na EJA, voltaram para a escola. Estamos falando de pessoas que não estão na escola. Claro que se a gente contabilizar as pessoas que estão matriculadas na EJA, esse percentual vai reduzir. Não é? Mas nós estamos falando de pessoas que não estão tendo acesso. E logo não estão tendo acesso, como eu disse antes, a outros bens, a outros direitos educacionais adequados, como saúde, moradia, segurança e por aí. Podemos passar. Podemos ir para a próxima tela. Então, nesse contexto, considerando o público-alvo da EJA, nós diremos que essa modalidade tem como forte característica a diversidade e a multiplicidade dos sujeitos que a compõem, em seus três segmentos. Quando falamos de diversidade e multiplicidade, claro que nós precisamos pensar em políticas, em projetos, em políticas educacionais que realmente contemplem as necessidades desse público. Podemos passar. E, nesse sentido, a professora Soares diz que a especificidade dos sujeitos da EJA, sua história e condição socioeconômica, sua posição em relação ao poder, sua diversidade étnico-racial, cultural, geracional e territorial, precisam ser levados em consideração no momento de formulação dessas políticas. Ainda com relação, podemos passar, a esses sujeitos da EJA, nós perguntamos, então, quem demanda a EJA no Amazonas? Quem é esse nosso público-alvo, essa população diversificada que é nosso público-alvo da EJA? Nós temos exemplos, claro que não vamos conseguir citar todos, porque já falamos da multiplicidade dessas pessoas na EJA. Nós temos, por exemplo, a população do campo, das águas e da floresta. Nós temos povos indígenas, privados de liberdade, em situação de rua, pessoas em situação de rua, trabalhadores, desempregados, donas de casa, pessoas com deficiência, imigrantes, o público-alvo do sistema socioeducativo e, em todo esse contexto, jovens, adultos e idosos que fazem parte desse nosso público. Podemos passar. Próximo, por favor. A coordenação da EJA sempre está em contato com professores, estudantes, gestores. Atualmente, inclusive, nós estamos fazendo um movimento de escuta pedagógica, porque a nossa proposta vigente foi lançada em 2021. Mas para que nós tivéssemos a construção dessa proposta, que foi escrita a muitas mãos,
por muitos profissionais, ouvindo muitas pessoas, nós temos essa proposta curricular e pedagógica de 2021, e nessa proposta, vendo a situação, podemos passar as especificidades do nosso público, nós pensamos em atender a EJA no regime semestral. Significa que, para os anos iniciais, nós temos 4 etapas. Cada etapa acontece em 100 dias, 400 horas, para que o estudante conclua essa primeira fase dos anos iniciais. Ele tem que cursar 24 meses, ou seja, 2 anos, né? Para a segunda etapa, que equivale, o segundo segmento, que equivale aos anos finais, também nós temos 4 etapas, também 24 meses, também totalizando 1.600 horas. Para o terceiro segmento, que é equivalente ao ensino médio, são também 100 horas para cada etapa, 1 ano e meio, 18 meses, 1.200 horas. Podemos continuar. Então, como funciona essa nossa EJA no sistema semestral? Nós temos 2 matrículas anuais. Nós temos a sequência da EJA em segmentos e etapas. Temos a conclusão semestral a cada 6 meses de cada uma dessas etapas. Pensamos em flexibilizar os horários, né? Para isso, nós temos uma metodologia chamada estudo orientado, onde o professor, ao observar as dificuldades dos nossos alunos no desenvolvimento de suas aprendizagens, ele pode marcar um horário com um grupo de estudantes ou com a turma toda para que possa atender às suas dificuldades, que esses estudantes possam avançar em suas aprendizagens. Então, 1 ano corresponde a 2 etapas executadas. Significa que se o nosso estudante, inclusive se o nosso estudante precisar interromper seus estudos, digamos, no primeiro semestre do ano letivo, ele pode retomar seus estudos no segundo semestre. Ele não teria que esperar o ano seguinte para se matricular. E, nesse contexto, nós temos o currículo essencial da essencialidade adequado a cada etapa, conectada à realidade do estudante. O nosso currículo, o currículo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, é pautado na BNCC e também no referencial curricular amazonense, que também é um documento feito a muitas mãos por muitos especialistas da SEDUC. As avaliações são contínuas, no mínimo 3 instrumentos avaliativos semestrais para aferição da nota. Podemos continuar. Então, essa organização semestral, ela não exclui os pressupostos básicos, que é a formação integral do estudante, o respeito à sua condição subjetiva, às suas experiências e saberes. Podemos passar. Reforçando, a semestralidade aponta para a essencialidade curricular, na qual os objetos do conhecimento, que eu já havia falado, objetos do conhecimento foram construídos no nosso organizador curricular a partir do referencial curricular amazonense, com fator importante no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da EJA. Nessa nossa atuação, claro que nós percebemos que nós temos muito o que avançar, não é? Essa ainda não é
a condição ideal, não é? Mas como alguém disse que o ideal é algo que nos impulsiona ao movimento, a sempre buscar a melhoria. Então, os estudantes jovens adultos e idosos possuem características específicas, como dissemos, pois suas experiências, sua história de vida, bem como a sua participação social, não são iguais a, por exemplo, a de uma criança, não é? Então, nós temos essa pedagogia diferenciada. E que está sustentada nos 4 pilares da educação, apontados pela Unesco, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser. Um dos nossos grandes desafios, com certeza, é a questão dos estudantes infrequentes, não é? Mas essa ainda é uma luta, né, para que a gente possa garantir que esses estudantes tenham acesso e permanência e concluam com êxito a sua escolaridade. Nós precisamos que esses estudantes também desenvolva esse hábito de estudo, não é? Porque muitas vezes ele está há anos afastado da escola e quando ele retoma, o ritmo é diferente. E nós precisamos que esse estudante retome o seu projeto de vida, de recuperar a sua escolarização e melhorar a sua atuação enquanto cidadão e enquanto profissionais. Obrigado, professora Socorro Gomes, pelas informações compartilhadas conosco, salientando aqui a importância da garantia da educação para todos, né? Teremos agora o professor Antônio, que dará sequência à apresentação do tema. Professor Antônio Pinheiro, é graduado em matemática pela UFAM, especialista em educação matemática pela ISBAM e gestão escolar pela UFAM. Atualmente, é assessor pedagógico da Gerência de Atendimento Educacional à Diversidade, GAED. Professor. Obrigado, Augusto. Augusto, você está me passando uma batata quente, né? Mas tudo tranquilo. Assim, nós aqui da Educação de Jovens e Adultos estamos tentando fazer com que a EJA volte ao tópico, né? Ao eixo principal. E isso aí, para iniciar, eu tenho que fazer primeiro, digamos assim, um retorno, né? Falar um pouco do que aconteceu antes até a gente chegar nessa nossa modalidade. E como que aconteceu? Em 2019, nós assumimos a coordenação de educação de jovens e adultos. E fizemos um levantamento onde foi possível, na capital e alguns municípios próximos, para ver como estava a aceitação da EJA naquele momento. E o que nós descobrimos? Que da forma em que estava, a EJA tinha pouca aceitação. E então fizemos o seguinte: vamos ver o que podemos fazer para chamar esse cliente da EJA de volta. E aí nós fizemos isso. Conversamos com professores, diretores, alunos, para ver qual era a necessidade e o que podíamos melhorar. Então, feito isso, nós fomos pesquisar a lei, o que poderia ser feito, o que nós não podíamos fazer. E com observações e experiências que nós tínhamos, nós sabíamos que o nosso aluno, ele desiste muito, mas desiste mais no segundo semestre. A partir de setembro, outubro, a desistência é quase que em massa. O que fizemos? Pensamos da seguinte forma: por que não dividir em semestre? Já que antes era fase, era um ano inteiro, 2 anos séries. Então, vamos fazer o seguinte: em cada semestre, nós vamos colocar uma etapa. Então, o aluno vai estudar o primeiro semestre, vai concluir uma etapa. Isso vai dar incentivo para que ele não desista no segundo semestre e ele possa concluir essa outra etapa. Mas, além disso, né, além dessa situação, a gente tem que ver
que mesmo que ele desistisse no segundo semestre, ele já tinha concluído alguma coisa. Ele não ia perder, não ia voltar lá para o início de novo. Então, feito isso, nós criamos a nossa proposta e partimos daí. A ideia principal, diminuir a evasão e, consequentemente, aumentar o índice de aprovação, né? Nós temos uma tela agora, onde a gente vai poder observar que o número de evasão em relação à proposta anterior diminuiu muito. Se vocês observarem para a tela, vocês vão ver que, por exemplo, 2018, 2019, 2020 a gente colocou aí, mas observe que devido à pandemia, a gente não tem quase dados, né, devido à situação. Mas 2019 e 2018, observe o número de desistência. O primeiro segmento que está em azul, em 2018 nós tivemos 170 desistências e pouquíssimas matrículas, né? Em 2019, o primeiro segmento, 172 desistências. E observem que lá em 2021 tivemos 5 desistências apenas. Em 2022, 4. E no primeiro semestre de 2023, apenas 5 também. No ano de 2018, no segundo segmento, que está em vermelho, nós tivemos mais de 3.000 desistências, né? Evasão que a gente chama. Então, e observe que também em 2019, já 2021, 2022 e 2023, observe que nós tivemos bem menos, a desistência foi bem menor. O terceiro segmento de verde, em 2018, 4.700 e poucos alunos. Já no caso de 2021, 22 e 23, a desistência também foi menor. E, Augusto, tem uma coisa que nós temos que salientar: o número de matrículas. Tá? A gente tem que salientar o número de matrículas. Em relação a isso, a matrícula, principalmente no ensino médio, ela quase triplica. No ensino médio, triplicou. Triplicou. Muito bem. Né? E ainda assim você observa que a desistência foi bem menor do que a anterior. Então, isso está fazendo com que a gente cumpra o que foi solicitado, né? A nossa ideia, diminuir essa evasão. Diminuindo a evasão, a gente consegue aumentar a nossa aprovação. E nós fizemos isso, graças a Deus está dando certo. Inclusive, nós estamos indo às escolas, né, novamente fazer um levantamento para ver como é que está, se está tudo bem, o que nós precisamos melhorar, para a gente tentar manter o nosso aluno na escola, continuar dando o melhor para ele e para os professores e fazer a coisa fluir, né? A gente está tentando fluir. Então, nos próximos slides, vocês vão observar, no caso, as matrículas, né? Quantas escolas. Aí, por exemplo, em 2022, nós tivemos um quantitativo, nós temos 62 municípios, né, no estado. 60 municípios têm escolas com EJA, né? Capital e mais 59 do interior. Na época que nós assumimos, se não me engano, nós tínhamos apenas 30 municípios com escolas de EJA. Hoje, as escolas, nós temos 65 escolas na capital e 126 escolas no interior. Quando assumimos, na capital tinha 19 escolas e no interior nós tínhamos apenas mais ou menos uma faixa de... davam 86 escolas no estado completo, sabia? Apenas 86 escolas. Hoje nós estamos com 191. Então, quer dizer, nós também aumentamos em grande número essa quantidade de escolas. Observem aí que nós atendemos pessoas com deficiência, né? Atendemos, na capital, atendemos em 52 escolas. E no interior, 55. Né? Então, quer dizer, a EJA está fazendo o trabalho que ela tem que fazer, que é resgatar
essa pessoa que ficou um tempo sem estudar, independente do motivo, né? Porque a pessoa não teve aquela oportunidade de concluir o ensino na idade certa. Então, o que a gente está fazendo? Tentando resgatar essa pessoa. Se vocês observarem direitinho o número de estudantes, ó, está bem alto. Graças a Deus a gente está com um número alto. Se observar aí, ó, o número total de matrículas de 2022 foi mais de 50 mil alunos. Né? No ano de 2023, se vocês puderem passar também aí à frente para o próximo slide, esse aqui seria o segundo semestre de 2022. Aquele era o primeiro e esse era o segundo. Ó. Vocês vão observar que no segundo semestre há uma queda de matrícula. Sempre está havendo. Por que está havendo essa queda? É simples. Infelizmente, nós temos pouco tempo para matricular o nosso aluno no segundo semestre. E mais uma agravante, né? É que nós precisamos de muita divulgação. Por que acontece isso? Porque o nosso aluno ele não está acostumado a se matricular no segundo semestre. Até então, nós tínhamos matrículas só no início do ano. E ele fica no segundo semestre assim, se não tiver uma divulgação em massa realmente, ele não vai se matricular. Então, observe que naquele lá nós tivemos mais de 50 mil e no segundo semestre nós tivemos um pouco mais de 29 mil matrículas. Né? Então, está caindo realmente no segundo semestre e a gente precisa e muito resolver esse problema. Mas, infelizmente, hoje a gente tem, digamos assim, um probleminha com o nosso calendário. Porque o nosso calendário ele não termina quando termina o primeiro semestre. E aí não temos o tempo adequado para matricular o nosso aluno. Para divulgar, para matricular. Né? A gente, infelizmente, está com esse problema. E vamos tentar resolver. Estamos conversando, já conversamos com nossas secretárias, já conversamos com outras pessoas e estamos tentando resolver. Se vocês observarem aí no primeiro semestre agora de 2023, que seria o próximo slide, vocês vão observar que nós tivemos uma matrícula também não muito alta, né? Qual é a situação? O que está ocorrendo? Por que a diminuição? Primeiro, a situação, além da divulgação e tudo mais, nós estamos aprovando muitos alunos. Ou seja, muita gente já está saindo. Nosso cliente, digamos assim, está saindo, está indo embora. E aí as matrículas diminuem um pouco. Porque, infelizmente, como eu falei, precisamos de divulgação para que aquele que já faz muito tempo, que nem está pensando em voltar, comece a pensar sobre isso. Né? Mas, olha aí, nós tivemos uma faixa de quase 30 mil matrículas agora no primeiro semestre. Precisamos melhorar. E estamos tentando. Como eu falei, estamos indo às escolas para fazer esse levantamento, pedir ajuda dos professores, dos diretores, e vamos fazer da melhor forma possível o trabalho da coordenação. Além disso, nós temos o sistema eletrônico de avaliação. O que é o sistema eletrônico de avaliação? O pessoal chama de provão eletrônico. Né? Esse provão eletrônico, ele, digamos assim, ele é uma herança do que nós tivemos no passado. Muitas pessoas devem lembrar que no passado nós tivemos, a cada semestre, provas em determinadas escolas. Era como se fosse um vestibular. A pessoa se inscrevia e no final do semestre ia fazer aquela prova. Era igual ao vestibular mesmo, mesmo formato. Inclusive, Augusto, eu concluí o meu ensino na época, que era segundo grau, em um provão desses. Eu entrei na Universidade do Amazonas com esse certificado. Certo. Então, quer dizer, aí a pessoa vai dizer, não funciona? Funciona. Depende de quem está estudando. Depende do interesse, depende do que você faz, do que você corre atrás. Mas eu entrei na faculdade, lá na Universidade do Amazonas, com um certificado do exame, né, de provão, que não era eletrônico, mas hoje é. E o nosso sistema eletrônico hoje, ele atende a cada trimestre, né, aproximadamente 6 mil candidatos. Nesse caso não é aluno, né? Nesse caso são mais de 6 mil candidatos. A gente faz as inscrições a cada 3 meses.
Aí essas pessoas fazem a inscrição através do site, aí elas, depois da inscrição, vão receber a data em que elas vão fazer a prova e elas se dirigem à escola que elas escolheram. Nós temos 4 polos, tá? Nós temos a Eliana Braga, no Viver Melhor. Nós temos o Solon de Lucena, ali na Constantino Neri, que ali é São Geraldo, né? Nós temos o IEA, no centro da cidade. E nós temos o Padre Luiz Ruas, que fica localizado lá no Zumbi dos Palmares, né? Então, nós temos esses 4 polos, e as pessoas fazem a inscrição, recebem a data em que vão fazer a matrícula e dirigem-se nesse dia a um desses polos, para que realize as provas. Eles fazem as provas através do computador e, ao final da prova, eles já recebem o resultado. O resultado sai automático, na hora. Então, nós tivemos o CE, que pode ser através da intranet ou internet, como você pode ver no próximo slide. O que seria o intranet? É quando ele está offline, né? É mais assim, digamos, nós também atendemos o interior. E se lá não tem a internet adequada, a gente leva notebooks, né? E as provas vão ali dentro. Aí chega lá, coloca lá o notebook, chama o candidato, ele vai lá e faz a prova através no notebook. Então, seria a onde não tem uma internet que dê para fazer esse trabalho, nós fazemos com ela offline, né? Então, nós estamos tentando melhorar ao máximo. Esse modelo do CE eletrônico, né, ele é desde 2008, foi criado em 2008. Antes disso, como eu falei, eram provas semestrais que aconteciam no final de cada semestre nas escolas. Não todas, mas em muitas escolas tinham essa avaliação. Para que serve, no caso, o sistema eletrônico de avaliação? Basicamente é a mesma coisa da EJA. Qual é o público-alvo? Aquelas pessoas e, digamos mais, não só aquela pessoa que não teve tempo de estudar e concluir na idade certa. Ainda essas que hoje não estão tendo tempo de estudar e concluir na idade certa. Ela está trabalhando, ela não tem tempo de ir à escola. Apesar de ser semestral a EJA, ele não tem tempo de ir à escola. Então, o que ele pode fazer? Ele pode inscrever-se e vai fazer apenas a prova. Se passar, ele conclui, né? Então, é uma grande oportunidade para o nosso aluno, para o nosso candidato que quiser fazer isso. Além do brasileiro, digamos assim, nós atendemos, no caso, as pessoas que necessitam de, no caso, principalmente hoje que a gente está com venezuelanos, haitianos, eles também podem fazer a prova para resolver a situação da escolaridade deles, né? Então, como falamos, o objetivo principal é proporcionar a todas as pessoas, brasileiros, estrangeiros, a regularização e conclusão da escolaridade, né? Nesse tempo que nós temos, tanto do nível fundamental como do nível médio. E, como eu falei, estamos dando a oportunidade para que essas pessoas possam concluir os seus estudos ou concluir determinada etapa para que possa seguir, né? Então, muito bem, professor. Obrigado, professor Antônio. Creio que com todo esse detalhamento sobre o sistema eletrônico de avaliação, essa oportunidade de dar prosseguimento nos estudos não deve ser perdida, né? Então, vamos aí correr atrás desse provão e concluir os estudos. Mas, pensando assim, suponho que eu sou um trabalhador que não conseguiu concluir o ensino fundamental, vamos dizer assim, num tempo certo. O que eu posso fazer? Se você, por acaso, é um trabalhador, ou mesmo uma pessoa que não está trabalhando, mas que quer regularizar a sua escolaridade, no caso, estudar, fazer... Imagina assim, a pessoa não estudou ou estudou até a 4ª série antiga, né? Mas não tem como comprovar, né? Por quê? Por que ele não tem como comprovar? Porque
morava em um município muito distante, ou morava em um outro estado, ou morava no outro país. A escola foi desativada, pegou fogo nas notas. Exatamente. Aí o que ele pode fazer? Ele pode se dirigir à SEDUC, né, no caso a HED, fazer a inscrição dele e nós realizamos todas as quartas-feiras essa avaliação, para que a gente possa regularizar essa situação do nosso candidato. E se... Sim. Lembrando que para essas provas presenciais, para os anos iniciais, né? Quem não concluiu os anos iniciais, ou o primeiro ao quinto ano atualmente, ou primeira a quarta série, como era considerado antigamente. Certo. E se eu, no caso, fizer o ENSEJA, aquele exame nacional, eu posso passar na SEDUC para pegar um certificado, uma declaração, como seria? Pode sim. Se por acaso a pessoa fez o ENSEJA, lembrando que infelizmente o ENSEJA ele é através ele não é por componente, né? Então a gente não pode fazer e concluir o ENSEJA por causa dessa situação, porque não é por componente. Mas a pessoa pode se deslocar à SEDUC, se ele concluiu, nós entregamos o certificado para ela. Se ele não concluiu, nós podemos dar uma declaração de proficiência, ou seja, só daquelas que ele passou. Certo? Certo. Muito bem. E qual seria o site para que eu possa me inscrever para fazer o provão eletrônico? No caso do provão eletrônico, você pode fazer no site do exame supletivo, né? examesupletivo.seduc.am.gov.br. Então, a pessoa acessa o site, faz uma inscrição e depois, na época que está aberta a inscrição, ele pode ir lá e se inscrever. Certo, está aí na tela o Lembrando, endereço. Augusto, lembrando que nesse site também o candidato pode imprimir os conteúdos para estudar, né? Para poder submeter melhor a essas avaliações. Isso, então nesse site eu tenho acesso a esses conteúdos, Sim, estudo exatamente. em casa e no dia marcado faço a prova, né, professora? Sim, faz a prova num dessas escolas polo que o Antônio mencionou ainda há pouco. Certo. Isso para os anos finais do fundamental e o ensino médio, né? Para que ele possa se inscrever para fazer o fundamental, ele precisa ter o fundamental dos anos iniciais, ele precisa ser maior de 15 anos. E para o ensino médio, ser maior de 18 anos, né? Então, ele precisa ter 15 anos completos, 18 anos completos, tá? Certo. Então, estamos seguindo para os momentos finais do nosso Formação em Pauta com CEPAM e passamos agora a palavra para a professora Socorro Gomes para as suas considerações finais. Então, mais uma vez, agradecer, Augusto, pela oportunidade, porque, como eu disse inicialmente, há necessidade de colocarmos a EJA em evidência, não é? Há necessidade de cada vez mais nós possamos oferecer escolarização, acesso à escolarização, acesso, permanência, para que ele possa concluir com êxito. E esse acesso à escolarização é como diz o Gadotti, Moacir Gadotti, ele diz que não há país algum, sociedade alguma que consiga evoluir se não equacionar os seus problemas em relação à educação. Então, não há como nós possamos evoluir, ter uma sociedade sustentável, por exemplo, se a gente não equacionar o problema da educação. E pensando assim, nós retomamos uma ideia de Paulo Freire, que quando ele diz que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar,
Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é esperançar, esperançar é ir atrás, ir em busca. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é também juntar-se com outros para fazer de outro modo. Certo, professor, obrigado por trazer Gadotti e Paulo Freire aqui para a nossa reflexão. Agora passaremos a palavra para o professor Antônio Ribeiro para as suas considerações finais. Obrigado, Augusto. Bom, assim, né, Augusto, a gente da EJA temos uma preocupação muito grande em relação ao que acontece na sala de aula. Eu gostaria de passar uma ideia aos nossos professores, aos nossos alunos, que no caso da EJA, a pessoa que é a cliente da EJA, o aluno da EJA, ele é um aluno diferente. É um aluno que passou muito tempo sem estudar, né? Aí ele chega na escola, às vezes ele se sentiu, digamos assim, na escola abandonado, então ele desistiu, resolveu parar de estudar. Quando ele volta, ele precisa de ajuda. E assim, o professor, ele tem que lembrar que aquele aluno, devido ao tempo que ele passou longe, ele tem que ser tratado diferente. Não se preocupar tanto com aquele conteúdo programático, eu vou falando conteúdo, né, que a gente já sabe que mudou de nome, mas o conteúdo programático que ele tem que seguir naquela série, naquela etapa. Ele tem que observar o aluno. O aluno faz muito tempo que não estuda, então ele vai lá, observa o aluno. Não adianta correr. Se o aluno não sabe, se ele não tem aquela base, ele não vai conseguir aprender aquele conteúdo daquela etapa. Então, o que você tem que fazer? Voltar um pouco, mostrar para o nosso aluno o que ele precisa, ensinar para ele o que ele precisa. Aí a pessoa vai, talvez me diga, um professor talvez diga assim, então você só quer que eu aprove? Não, eu não quero só que aprove, pelo contrário. Eu quero que ensine, né? Eu quero que ajude essa pessoa a aprender para que ela possa seguir a sua vida, se ela quiser continuar o ensino da mesma forma, mas aprendendo alguma coisa. Porque não adianta eu passar a pessoa só passando. Ele tem que aprender algo. Se ele não tem a base, ofereça a base para ele, ensine a base, volte um pouco, esqueça aquele conteúdo daquele momento, volte um pouco, ensine o nosso aluno o que ele precisa. Outra situação, não esqueça que o aluno não chega lá sem nada. Ele tem muito conhecimento. Que se você, professor, souber aproveitar, esse aluno, ao invés de lhe atrapalhar, ele vai lhe ajudar. Então, eu gostaria de pedir isso, que nossos colegas professores vissem isso. Ele não pode trabalhar com o meu aluno da EJA da mesma forma que ele trabalha com o aluno do regular, principalmente um do matutino, por exemplo. As idades são diferentes, as situações são diferentes. Então, eu gostaria muito de pedir isso, né? E agradecer pela oportunidade que nós estão nos dando, que precisamos desses momentos para conversar com os nossos professores, para conversar com os nossos colegas, para que a gente possa melhorar e muito a nossa educação, na educação de jovens e adultos. Muito obrigado. Obrigado. Concluímos nosso programa. Gostaríamos de parabenizar a brilhante participação da professora Socorro Gomes e do professor Antônio Ribeiro. E assim, esse objetivo do nosso programa, trazer temas educacionais que possam não só informar, formar nossos professores, nossos gestores, para garantir que essa educação tenha assim, um acesso para todos os alunos, né? Então,
a EJA é importante que todos divulguem esse trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Educação. Exatamente. E, assim, a garantia dessa educação, que todos nós temos, todos somos, assim, a educação está para todos. Para aquela mãe de família, né, aquela doméstica, aquele pai que trabalha durante todo o dia e à noite chega, quer fazer uma educação de jovens e adultos, vai, ou então somente quer fazer a prova, você tem acesso, você tem ali os conteúdos nas plataformas da Secretaria de Educação. Então, é importante que você não desista de conseguir uma formação de qualidade. Então, é necessário, como o professor Antônio falou, que a partir de um provão ele conseguiu o certificado e se matriculou numa universidade. Então, é isso. A educação é para todos mesmo. Então, é importante garantir isso e também levar os nossos jovens a essa reflexão. É importante que eles busquem esses canais, essas possibilidades que temos, né, que está na lei, é só correr atrás agora, né? Então, assim, obrigado a todos que prestigiaram o nosso programa e informamos que os nossos episódios do programa Formação em Pauta você encontra no canal CEPAM no YouTube, né? Lá nós temos vários conteúdos educacionais, acesse e não esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha para garantir, favorecer, né, o nosso canal. Obrigado a todos e até o próximo Formação em Pauta. Muito grato, professor. Obrigada. Obrigado, Augusto.